Olá, pessoal! Boa noite a todos. É um grande prazer estar falando com vocês. Nós estamos ao vivo, então o pessoal vai começar a entrar e a gente já vai convidar. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Fernando Franzolin, que é um colega muito querido, e já vamos colocá-lo aqui nessa live. Olá, o pessoal que está entrando, Vanessa, Romeu, Fátima, Alba. Então vamos aí, vamos conversar. Eu sou o Dr. Carlos Eduardo Leitão, sou diretor da The Other Song Brasil, médico homeopata, e Fernando e eu somos amigos de longa data. Então vai ser um prazer muito grande a gente estar podendo conversar com ele nessa oportunidade. E então logo logo ele vai estar entrando. E a hora que ele entrar, a gente já coloca ele. Avisar ele aqui para já ir entrando na live. Mas basicamente o objetivo dessa live é conversar mesmo sobre esse percurso que o Fernando tem. Ele é uma pessoa que está sendo muito convocada aí para falar sobre o tema das altas habilidades, tema esse que ele é uma referência, e também porque é um professor com uma capacidade didática fantástica, está trabalhando com um ambulatório nesse tema. Então eu acho que vai ser algo muito agradável, vai ser uma conversa muito agradável. Então, olá, Valesca, Giovanni, Luísa, Zé Gaspar. Agora sim, vamos lá. Entrando, e aí a gente já vai começar a conversar. Isso, agora sim. Boa noite, boa noite, boa Boa noite. noite, Fernando. Tudo bom, doutor Carlos? Tudo em ordem. Para mim é sempre uma incógnita se vai dar certo esse negócio de E eu, Instagram. então, fiquei esperando o botãozinho ali, aperta, É, espere, vai mais, tudo certo. cara, a gente vamos combinar que a gente tá velho, né, Fernando? Eu Vamos digo que ele está combinar que a gente tá velho. experiente, Eu, pelo menos, tô. Você, eu não sei que é da mesma idade que eu, é mas eu experiente, tô. Aí, experiente. não, e aí essas ferramentas, a gente foi passando por tanta ferramenta, MSN, cara, o pessoal que está chegando agora nem sabe o que era, né? A gente é daquela época que a internet fazia barulhinho para conectar, né? Muitos dos colegas que estão aqui ainda fazia barulhinho, né? E aí foi passando, e agora com esse negócio do Instagram foi o meu limite, assim. Eu falei, cara, eu não vou para isso. E aí, no final das contas, e agora o pessoal já tá em TikTok, eu nem quero ter TikTok. Então, fazer dancinha, não é para mim. É que a gente tem que fazer uma migração, né, Carlos? Eu digo sempre, a gente tem que ter uma adaptação muito grande, né? Eu acho que primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, a oportunidade, o convite da The Other Song, na sua pessoa. É uma caminhada que a gente começou há muito tempo, né, Carlos? Puxa, E é um caminho legal, assim, eu só tenho a agradecer, especialmente a você, os aprendizados, as trocas que a gente vem traçando em quase 2 décadas, sim. junto com o Dr. Sankaran, e a compreensão do que ele traz das sensações, da compreensão dos reinos, é uma coisa que foi realmente uma mudança na minha prática, na forma de trabalhar. Então, essa gratidão, né, e acho que foi o caminho desses estudos que ele levou eu compreender um pouquinho melhor o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí junto, especificamente na superdotação e altas habilidades, né? Legal, legal. Deixa eu te apresentar para o pessoal primeiro, porque, embora você seja alguém muito conhecido, o percurso, e a gente vai conversar. É engraçado isso, né, Fernando? Porque a gente está tão acostumado a falar sobre os autores, a apresentar a homeopatia, que acho que é raro a gente ter a oportunidade de bater um papo, né, cara? Pois é. Assim, colocar o lado humano mesmo, né? E a gente foi entrando, acho que você,
nós temos caminhos parecidos nesse sentido, a gente vai entrando assim, sendo chamado a mostrar um trabalho, né? E Uhum. aí é tão legal poder assim, conversar um pouco do lado humano mesmo, né? Do Sim. médico, um ser humano que está ali atrás. Especialmente, aí, antes de apresentá-lo, eu quero dizer que nós temos até não só por morarmos na mesma cidade, mas nós nos conhecemos de longa data, longa data. Desde o Aí, tempo do exército. sim, quase 30 anos aí, né? Quase 30 anos. Desde logo depois da formatura, então a gente formou quase no mesmo ano, então assim, mesma faculdade. É, Os nossos caminhos foram tangenciando, se encontrando, né? Muito é, interessante isso. E aí, e também cursamos a mesma escola de formação, então a gente fez Federal do Paraná, saímos aí em 94, 95, aí eu fui logo depois, né, logo depois da faculdade eu fui para a homeopatia, já em 95 eu já tinha começado com Gamarra, você foi fazer primeiro a tua, a tua pós-graduação, pós-formação médica, né, e aí algum tempo depois você cursou 2022, perdão, 2000 e Eu ah, terminei o curso de homeopatia em 2000. 2000. Em 2000 Isso. fiz a prova de título, né? Eu terminei em 2000, em 99, na verdade, e aí eu fiz a prova de título em 2000. Sim. Então, mas basicamente a gente foi fazendo mais ou Uhum. menos os mesmos caminhos e as coisas. E aí nós fomos nos encontrar mais para frente, estudando autores contemporâneos, né? E então isso, além dessa caminhada, essa grande amizade que a gente foi construindo ao longo dos anos, né? Cada um acompanhando o percurso do outro, torcendo pelo outro, né? Então é muito bom ver o teu sucesso e esse sucesso ele é impressionante. Hoje você é uma referência nessa área, nesse nicho, vamos chamar assim, né? Das altas Uhum. habilidades e o conhecimento da questão. Muito tem se tratado de autismo, mas aí, digamos assim, do outro lado do autismo, né? Eu vivi muito esse processo todo, tendo um ambulatório de autismo, mas do outro lado, do autismo como quadro que dificulta o aprendizado, né, que cria limitações. E você foi para o outro lado, para o lado do paciente que é tido como superdotado, né? Hoje é conhecido por altas habilidades, É. e que também tem um sofrimento nisso, né? Também E, tem um padecimento e nisso. aproveitando o gancho, muitas vezes tem dificuldade de aprendizado, Sim, né? sim, Porque é confundido com autista, com TDAH, justamente pelo desconhecimento desse universo da superdotação, que para mim foi um mundo que se abriu assim sim, fantástico. E a gente vê o quanto a homeopatia tem dado suporte para essa compreensão e estabilização desses pacientes, né? Porque tudo está no universo mental e emocional. sim. É. E justamente por ter entrado tão a fundo nisso e logo depois achado isso, hoje vai ser muito mais você falando e eu só estou abrindo isso para colocar esse enfoque, né? E Uhum. você não só encontrou esse paciente, vamos chamar de síndrome, embora não seja uma síndrome, né? Mas é quase, praticamente, diversos sintomas, diversos graus de sofrimento que também acontece. A gente olha para outras habilidades pensando que é um dom de Deus e também mas também é um sofrer, né? A gente está com ruído em algum lugar, acho que não sei se é. Eu estou pegando aqui, eu só vou colocar uma lâmpada melhor, que está meio escuro aqui, Ah, Carlos. legal. Só Então, tranquilo. E então a gente vai entrar nesse tópico, mas ainda falando do teu percurso, aí você também encontrou nos autores contemporâneos, especialmente em Schouten, e você também é um grande estudioso de Sankara, foi para a Índia com a gente em 2019, vem estudando Sankara há alguns anos, e depois encontrou nos Lantanídeos e no estudo de Schouten uma maneira de se associar a, não só a homeopatia clássica, mas também os autores contemporâneos. Então a gente vai falar, conversar um pouquinho sobre esse seu percurso, né? Agradeço enormemente você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo, e especialmente porque a gente vai fazer uma propaganda enorme da jornada, né, que vai acontecer na próxima sexta, sábado e domingo, porque a Jornada da Sensação eu acho que é o grande evento, em termos sim. de uma semana, é o grande evento que a The Other Song faz,
né? E esse ano a gente vai mudar um pouquinho. Em vez de chamar um monte de gente, como a gente sempre fez, a gente vai focar em alguns professores. E você foi convidado muito por causa disso. O teu trabalho é pioneiro, o teu trabalho é profundo, o teu trabalho tem hoje você tem sido chamado para vários congressos, né? Para os congressos da Liga, para os congressos que estão acontecendo aqui no país, porque é um trabalho profundo, é um trabalho que tem, e o próprio Schouten fala que você foi além, né? E eu acredito que realmente hoje no mundo poucos, se é que tenham poucos, se é que você não é o único, né? Que realmente tem um número. E eu sei que em termos de número você é o que tem o maior número no mundo em termos dessa abordagem. Então, por tudo isso, eu convidei nós, na Adorsong, nós convidamos você para apresentar o teu trabalho. 1 hora eu sei que é pouco, mas é o que a gente vai ter, né? A gente vai ter o Marcelo falando, a gente vai ter você falando, a gente vai ter o Lucas falando. Eu vou trazer um pouquinho do trabalho. Para e passo e ao lado do mestre como Jaias, que vai falar nós vamos falar na sexta, Jaias falará no sábado, Gaurang no domingo, e dos casos brasileiros da jornada. Então, esse convite para você hoje é porque eu sei que não vai dar tempo na sexta-feira de fazer grandes apresentações, né? Mas de trazer um pouquinho mais, não de caso clínico, nem de teoria, mas sim da tua experiência, da tua vivência pessoal de todo esse percurso. Então, além da formação, já faz 30 anos de formado, além do conhecimento profundo, de ser professor, antes disso, já era professor na escola de Curitiba, escola do Gamarra, ensinando homeopatia clássica, formando colegas, aí depois publicando, trazendo assim, uma publicação que existe, né? Até por. E a gente está esperando um livro mais longo que vai acontecer, eu sei, mas agora um curso que veio no ano passado, um curso para ensinar essas estratégias, e agora e também esse enfoque sendo mostrado para colegas no mundo. Então, feita essa apresentação, eu gostaria que você contasse para a gente, né, um pouco mais com calma, de todo esse percurso, desde a formação como médico, e aí a tua chegada para a homeopatia primeiro. Vamos focar nisso. A tua formação médica e como que você encontrou a homeopatia nesse caminho. Bom, Carlos, é uma história bem interessante, né? Porque quando eu me formei, né, a ideia que eu tinha é ir para cirurgia geral e cirurgia plástica, né? Essa era o meu foco dentro da academia, da faculdade, né? Eu acompanhei os estágios de cirurgia geral, cirurgia plástica, e sempre tive muita facilidade manual, apesar de não ter a característica vamos dizer assim, da força, que a gente chama da agressividade, né? Para o cirurgião, que é uma coisa mais canalizada para tirar, arrancar, cortar. Eu tinha muita habilidade manual e me dei muito bem nos estágios de cirurgia e gostava do ambiente da cirurgia e da cirurgia plástica. Porém, na hora de fazer a prova de residência, nas provas teóricas eu fui muito bem. Nas provas de entrevista, de currículo, não tinha padrinho, não tinha nada, e eu tive que trabalhar durante a faculdade, então sobrava pouco tempo para fazer trabalhos científicos na área de cirurgia, apesar dos estágios. E a minha classificação na residência, eu fiquei por uma vaga de entrar na residência de cirurgia geral no HC no Evangélico, que é onde eu tentei. Aí eu fui trabalhar para tentar no outro ano, e nesse período de trabalho eu fazia terapia intensiva, já desde o do 4º ano da faculdade, trabalhava em UTI, gostava também bastante, comecei a trabalhar, não havia residência de UTI na época, era prática o trabalho, isso há 35 anos atrás, né? 36. Não, Em peraí, 36 não, a gente tá formado há 30 anos, peraí, não é isso? 35, eu tenho 35 de formado. Eu me formei, Você se formou em? formei em 95, 31 anos de formado. Ah, sim, então, são 30, 30, exatamente, nós formamos 30, no mesmo ano, nós temos 30 isso, anos de formados. de formado. Né? É. Então, havia residência, eu fui trabalhar em UTI, que eu já trabalhava desde o quarto para quinto ano de faculdade. Eu fui trabalhar em UTI e nessa época eu tinha uma blefarite alérgica, uma alergia nos olhos, uma rinite, que eu acordava sempre trancado, tomando um monte de remédio.
atordoado, acordava com uma sensação de estar tudo trancado, alérgico, desde o quarto ano da faculdade. Aí eu fui para... Uma amiga minha marcou o Gilberto Naldoni, né, Ah, que era você o também médico foi de fazer de homeopata. Gilberto? Fui meu primeiro Olha que médico. Meu loucura, até primeiro disso. médico. E ela falou, "Ih", eu falei, Valéria, marcar o homeopata, não acredito nessas coisas. Eu falei, vai, você viu a minha alergia que eu tinha na mão? Ela tinha uma alergia na mão terrível, e ele deu um jeito, e em pouco tempo falou, se acompanha, era uma colega de cursinho, se acompanha. Eu falei, bom, não tem nada a perder, vamos tentar. E eu fui lá e me senti um verdadeiro idiota na frente dele, porque tudo que ele me perguntava eu respondia normal e não sei, porque a gente não se conhece, né? A gente só sabe tratar, pegar sintomas, doença e tratar sintomas na alopatia, ainda mais UTI. Aí eu fiquei encafifado, ele me deu o primeiro remédio que ele me deu foi silícia, né? E assim, eu lembro até hoje a sequência, porque me mexeu tanto assim. Eu comecei a tomar aquilo, com 3 dias eu estava irritado, qualquer coisa que me interrompia, eu tinha vontade de arrancar o telefone na UTI e tacar. Eu liguei para ele e falei, ó, tô irritado demais, não é possível. Eu falei, para de tomar esse remédio e volta aqui. Ele voltou lá, conversou, me deu pulsativa. Pulsativa. Aí eu comecei, em 4, 5 dias, eu comecei a chorar vendo o Tom batendo Jerry, vendo propaganda de margarina. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? E nada da rinite melhorar. Aí eu mandei mensagem para ele na época nos pagerzinhos, né? Ele falou, volta aqui. Voltei lá, mais uma série Aí eu já estava com 2 meses entre consulta e tomando, e aí eu fui com uma lista, porque um monte de pergunta que ele me fez, que eu respondia não sei, normal, eu comecei a olhar e me conhecer. Aí cheguei com uma lista do que eu tinha medo, do que não tinha, do que eu gostava, do que me trazia sofrimento, quais as minhas preocupações, um autoconhecimento. Aí ele olhou para mim e falou, agora a gente tem sintomas, agora a gente tem. E ele me passou natro muriático. Com 5 dias, Carlos, eu acordei, estava destrancado, meu olho não estava inflamado, eu não tinha aquela sensação de peso na cabeça. Eu lembro a sensação que eu estava de manhã na cama, eu olhei para a janela do meu quarto, eu vi a copa de uma árvore e o céu azul numa intensidade de cor, numa leveza que eu nunca tinha visto, e uma leveza de alma. Eu falei, gente, meu nariz está respirando. Sinto. Aí eu voltei lá e falei, Gilberto, eu quero fazer isso. Isso cura, porque mudou a minha alma. Eu me senti lúcido, consciente e as coisas claras, assim, uma sensação deliciosa. Aí ele era professor da escola, eu comecei a trilhar o caminho da homeopatia. No começo Sim. foi muito difícil, né? E eu vou pedir Hoje, só uma pausa nisso aí. Primeiro, eu quero cumprimentar todo mundo que entrou agora. Nós estamos com 50 colegas e até vários colegas muito queridos que nos conhecem e que colegas que dividem com a gente isso tudo. Aqui até, enfim. Então, muito bem-vindo a todos. E olha que curioso isso. A gente não tem só em comum a mesma faculdade, quase no mesmo ano, os mesmos mestres. Mas o próprio isso eu não sabia, o próprio médico homeopata que nos tratou pela primeira vez, o Gilberto, e, cara, que pena que o Gilberto não está aqui hoje, ele ainda é um amigo extremamente é. querido, e que nos deu o primeiro remédio e que criou isso tudo. Que loucura, Fernando, que E legal. fora que a gente tem o mesmo signo também, né? Alguns Ah, dias. parabéns, a gente faz aniversário com 3 dias de diferença. Pois é. Isso é de dia 15, né? 4 dias de diferença. Né? Só fugiu a calvície, o resto. Então, eu dei um jeito na minha, mais ou menos. Não vamos entregar o segredo. Muito bom. E até as próprias referências, né? A gente estudando as mesmas referências que a gente se reencontrou. Então, daí agora conta esse percurso, quando você começou a homeopatia, contou Gamarra. Então, eu fazia UTI, né, Carlos? E, assim, sempre tive uma realização, gostei de UTI, né? E acabei desistindo da cirurgia porque eu vi que era um universo muito competitivo e agressivo para o meu perfil, né? E trabalhava na UTI, estava contente, mas eu queria algo mais. Eu sentia que o paciente chegava na UTI, chegava tarde demais, né? A gente não tinha muita coisa e você acabava acompanhando e fazendo clínica médica. Aí eu comecei a ver e com a experiência do que o remédio fez em mim, eu queria esse encontro para proporcionar isso ao paciente. Ao mesmo tempo, eu trabalhava com clínica médica na antiga indústria Todeschini, no ambulatório, né, de funcionários, e ali a minha prática começou a ver que as doenças acabavam
você acabava sempre no tratamento sintomático e chegava num fator emocional que levava o paciente a adoecer, né? Então sempre acabava nos remédios sintomáticos, no antidepressivo, no corticoide, e ele chegava a gente vendo que o paciente tinha uma questão de como enfrentar a vida no sofrimento, e eu não conseguia ter instrumento para fazer com que esse paciente fosse de uma forma saudável para restabelecer a saúde. E aí eu fui fazer homeopatia com o Dr. Gamarra, a escola, os professores de São Paulo, e foi uma paixão à primeira vista, porque ali eu vi eles ouvindo o paciente, entendendo o paciente como um todo. Diga-se Mas de a gente passagem, a doutora Rose, a querida doutora Rose, que foi nossa professora, está aqui na live também. tá, Boa né? noite, Rose. Eu vi a Amanda Nutrifuncional, o pai Mário Nogaroli envia um abraço. É, a Amanda, Amanda, que é eu filha tenho do carinho, Mário. porque assim, na minha jornada, eu trabalhei com o Mário Nogaroli no sistema penitenciário. Eu Olha só. fui diretor do hospital penitenciário Eu dou um complexo abraço pro funcional. Magaroli lá. Um abraço para ele. E na pediatria, né, na escola, a gente foi encontrando com o Nogaroli em várias oportunidades. Foi um companheiraço lá no sistema penitenciário. Amanda, manda um abraço pro teu pai também, assim, que é uma pessoa ímpar, né? E então foi essa caminhada, aí eu comecei a fazer o curso e aí vem começou a haver uma compreensão, né, do potencial da homeopatia. No começo muito difícil, né, Carlos, porque a gente tinha xerox de livros em espanhol, né? Não havia repertório eletrônico. O trabalho de repertorização com aqueles livros enormes era um universo assim que parecia meio místico, né? Meu Deus. E a gente Mais foi. místico ainda era ver o Dr. Gamarra curando e a gente não conseguindo entender como é que aquilo funcionava. Quer dizer, Pois é. sabia como funcionava, mas não sabia fazer a mágica, né? Que Agora via você o imagina. mago trabalhar fazendo mágica e a gente não conseguia fazer a mágica. Pois é, agora imagina o cara que é intensivista, né, que é extremamente entuba, anestesia, seda, dá choque, né, pega a veia. Quer dizer, o paciente é completamente passivo, não faz nada, é você que faz tudo, né? Então a gente tem a sensação, essa sensação médica de você ter a força na mão e você tirar um paciente que está morrendo e trazer ele para a vida, é uma sensação deliciosa de você ajudar o ser humano no sofrimento, né? E lógico, o sofrimento que a gente tem de lidar com a dor quando você perdia paciente jovem, né? Paciente que você achou que ia sair, você não conseguia. Então essa impotência sempre foi uma coisa que me angustiou de como ajudar. E no caminho da homeopatia, né, tô com 25 anos agora, 26, vou para 26 de homeopatia, fora os 3 anos de curso. Essa realização de você poder tocar a alma e trazer o equilíbrio dela é uma coisa que a gente quer para todo paciente, né? E nem todo paciente a gente consegue. E essa foi a caminhada, né? Primeiro a gente começou com a repertorização clássica, né, keynesiana, pegar No sintomas livro, do né? livro. Ah, Então, uma racionalização para a gente entender no método, né? Pegar sintomas. E isso que é uma coisa muito interessante hoje que a gente faz, né? Que o Dr. Sankar e o Dr. Shok nos trazem, que a gente sai de um olhar estritamente catar sintoma, hierarquizar e chegar num remédio, também é um fator limitante da compreensão do ser e se torna uma agulha no palheiro, sim, né? Você tem que ter muito conhecimento de matéria médica, de técnica, de entender para saber quais são os sintomas principais para você selecionar para chegar ao remédio. sim, E visão de águas com o Dr. Sanches e o Dr. Schouten, quando eles trouxeram a repertorização temática, onde sim. você entende qual que é o tema do sofrimento do paciente, Sim. né? Não, e o pior, é que a gente não pode dizer que era novo, porque o Dr. Gamarra já falava da necessidade da compreensão do caso, da Isso. compreensão do caso, que não é catação de sintoma, que são aqueles. Só que na genialidade dele, ele estava tão à frente da gente, né, que era meio que impossível compreender exatamente o que significa, entender o que era aquela compreensão que ele falava, né? E então eu digo para você, não sei se você viveu isso, teve uma época que eu quase desisti, justamente acompanhando o Togamarra, porque eu falava, cara, não vou conseguir fazer esse Sim. job, acho que O nunca. começo foi muito suado, né? Hoje eu vejo os alunos assim, com os repertórios eletrônicos, com o próprio método da sensação e a teoria dos elementos do Schouten, você consegue com que eles estejam com um olhar mais amplificado de uma maneira muito mais rápida. A gente vê aluno do primeiro ano já prescrevendo. Eu terminei o curso, eu não tinha coragem de prescrever.
Eu demorei 2, 3 anos para ir pegando a prática, para ver, tá certo que. Então, a facilidade da informática, do método, melhorou bastante. E aí foi esse caminhar de ir atrás de. Quando eu acertava um paciente, era uma glória. Mas daí era 10 que você não acertava, eu ficava trocando remédio. E essa busca, né, de instrumentos, e acho que essa angústia de todo homeopata, né, de. A gente quer achar o remédio de cada paciente. A gente quer. Porque a hora que a gente vê, assim como eu, quando fui tocado pelo nato muriático, me trouxe uma consciência do que me fazia bem e me fazia mal, e uma consciência de quem eu era e o que me adoecia, que foi fantástico. E você quer fazer isso com as outras pessoas, você quer tocar as almas desse jeito. E graças a Deus, hoje, né, depois de 30 anos, aí, de 26 anos de homeopatia, a gente tem uma habilidade confortável de fazer isso em grande parte dos pacientes, e tem pacientes que a gente não consegue achar remédio parcial e é um caminho junto. Mas e nessa caminhada eu fui há cerca de 10 anos, né? A gente já tinha passado com um grupo de estudo contigo, lá na casa do Aníbal, Nossa, que era tão gostoso, com o que grupo da legal. Sexta, né? Você trazendo, impulsionando a gente nessa compreensão do Sankara, esse universo que você desvelou para a gente. A gente foi estudando também um pouco de Sankara, mas é, a gente sabe que a forma de pensar do Sankara também é uma forma difícil da gente entender, né? E os lantanídeos mais ainda, porque aquilo parece que é uma linguagem cifrada, né? Durante quase uns 5 anos eu caminhava com aquele livro, aquilo me chamava, mas eu não conseguia prescrever, e de um determinado momento eu comecei a olhar e enxergar algumas características que vinham e comecei a ver, eu falei, comecei a prescrever 2, 3 pacientes que começou a movimentar. Eu falei, olha, fez um resultado diferente. E me veio aquela coisa que o destino traz pra gente, né? Você prescreve um paciente que deu muito bem o remédio, sai aquele paciente, entra uma outra igualzinha, Sim. né? E aí você fala, eu vou dar o mesmo remédio. Né? Se funcionou para outro com a mesma característica, porque eles falavam bastante, a ideia, essa paciente voltou e foi uma resposta também fantástica. Falou, doutor, me trouxe clareza e consciência, minha mente parece que deu uma desacelerada e tudo ficou lúcido e claro. Aí eu falei, o que que tem em comum essas duas pacientes que o remédio funcionou? Na hora, a imagem que veio na mente, as duas pessoas são muito inteligentes, muito rápidas, uma alta capacidade de produção e de ação. Eu falei, bom, fui para o Google, pessoas muito inteligentes. Eu não conhecia o termo altas habilidades, superdotação. Eu falei, não, elas não são superdotadas, né? Mas comecei a estudar e ler. Já são 10 para 12 anos agora. E aí comecei a entender que esse é um universo que a gente tem muito preconceito do que achando que só são pessoas inteligentes. E quando na verdade tem todo um sistema de funcionamento, de sensibilidade, de leitura, principalmente sensibilidade emocional e sensorial, né? Por isso que confunde muito. Alguns tipos de personalidade superdotada, eles têm uma maneira muito ativa, são hiperativos, né? Mentalmente, fisicamente, então confunde muito com TDAH. Muitos pacientes são chamados de TDAH e você vê que eles têm uma produtividade, têm um desempenho liderança, um monte de projetos, coisa que o TDAH não consegue, a não ser que ele tenha dupla excepcionalidade. E aí, quanto mais eu fui estudando, eu comecei a ver a correlação entre os lantanídeos, que a hora que você lê os lantanídeos depois de entender o universo da superdotação, eles se encaixam feito uma luva. E isso que foi interessante no congresso ano passado, no congresso em maio em Utrecht, Uhum. de apresentar os 380 casos, né? Porque o próprio Dr. Sankar estava assistindo e tomando nota, tão bonitinho, ele assim, tomando Doutor Sankar nota, não, doutor o Souto. Dr. Scholten, desculpe, né? Tomando nota e vendo, ele veio conversar comigo, ele falou, olha, eu agradeço que isso só mostra que o método é reprodutível, mas Uhum. eu não tinha a menor ideia que existia nessa forma essas características da superdotação, Uhum. né? Porque a gente tem esse preconceito e o universo da neurodivergência, essa sensibilidade, a forma como o cérebro processa é diferente, a intensidade, e várias características, né, como baixa inibição latente, a supraexcitabilidade, que são Uhum. características neurofuncionais que dão essa diversidade e que a gente nunca percebe. E Uhum. principalmente as mulheres que têm a superdotação, a sociedade cobra muito um determinado comportamento, a gente vê muito isso no autismo, que é o mascaramento.
então elas não transparecem toda a sabedoria justamente para se mascarar, para ser aceita e pertencer dentro de um mundo. Então isso também faz muitas vezes a confusão com o autismo, porque elas se fecham, elas não querem expressar tanta sensibilidade porque elas sofrem muito. O superdotado, a mulher, o homem superdotado, ele tem uma sensibilidade tão intensa que, por exemplo, um ambiente cheio de gente, muito barulho, é excesso de estímulo, sobrecarrega o sistema, eles têm crises parecidas com crise de pânico. E, na verdade, é o excesso de estímulo. Então, o remédio homeopático ele consegue acalmar isso, mas entender a superdotação, a funcionalidade do universo, faz com que eles consigam, por exemplo, tem que ir numa festa, num evento social, que a bateria social cansa, consome e eles têm que se expor, chega mais tarde, sai mais cedo, né? Durante o evento, né? Vai para o ambiente externo, diminui o excesso de ruído, diminui o excesso de luminosidade, né? Evita comer muito doce, que também estimula, muita cafeína. Então a gente vai ensinando o paciente com superdotação que não é só o remédio, mas é uma maneira de se colocar no mundo entendendo como é que ele funciona. Sim, Né? sim. E O aí que, foi a virada. e se me permite, em cima disso, né, o que eu achei muito interessante essa confluência do que aconteceu contigo. Primeiro porque, assim, o fenômeno, até tinha um nome, antigamente se falava em Asperger, hoje não se fala mais no diagnóstico do Asperger, né? Mas começou com isso, né? Ou seja, é um autista que tem superdotação, tem alta habilidade, mas não é É só o o cara autista de alto inteligente, né? Você pode desempenho. ter alguém inteligente que não tem nenhum problema com isso, né? Só é inteligente e pronto. Existem os sintomas que afetam e que criam sofrimento. Isso é um ponto Uhum. interessante. Mas a confluência disso quando surgiu o livro dos Lanternistas. Eu confesso para você, eu não li o livro inteiro. Eu fui até uma altura do livro dos Lanternídeos. Quando começo a pegar uma coisa, eu começo a praticar. Né? Assim, e foi antes até de ter feito realmente entrado em Sankara com toda a minha alma. Né? Eu estudei Schouten antes de estudar Sankara. E o livro dos Lanternídeos marcou para mim porque eu não entendi aquilo. Né? Assim, tipo, quando eu digo não entendi, quer dizer, não é não entender intelectualmente, é você tornar aquela ferramenta utilizável. E daí no congresso de Schouten, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e falei, olha, eu não consegui, o Schouten falou, nem eu consegui. Então fica tranquilo que, assim, tá aqui, mas até hoje eu não sei direito como que eu uso isso. Né? Isso vai surgir futuramente, tá? Então assim, e você conseguiu entender. Minha tese para isso, minha teoria para isso, por que é difícil? Porque, diferentemente, pelo menos a minha percepção, me corrija se. Eu não sou, hoje eu não posso dizer que eu sou um especialista em Schouten, nunca fui. Eu sou um especialista em Sankara, no sentido de que eu consigo compreender como funciona e praticar e tornar aquilo reprodutivo. E você se tornou um especialista em Schouten porque você tornou aquilo reprodutível. Mas o que para mim era difícil é que partia de uma compreensão que não estava no livro, que precisava ir além. E diferentemente de Schouten, de Sankara, Schouten não se preocupa tanto com a matéria médica e tanto com a repertorização. Sankara é muito calcado na No tema. patogenesia, na experimentação e naquilo que vem. Você sabe porque você conhece bem os dois, né? Então, por causa disso, a gente ficava muito, entre aspas, refém, mas muito dependente daquilo que ele tinha trazido naquele livro e estender. Então, quando eu comecei a utilizar, comecei a prescrever, eu não tive os resultados que eu esperava, e daí eu abandonei a ideia dos antagonistas. Abandonei não porque eu achava que não ia funcionar, mas porque ainda estava incipiente, precisava que aquilo fosse. Eu achava que precisava fazer mais patogenesia, precisava surgir mais coisas. Então, o pouco que eu vi, e até ainda quero ter a oportunidade de fazer teu curso para poder acompanhar, porque eu sei que é uma coisa que vai acrescentar a comunidade homeopática sem dúvida alguma, mas eu percebo que você utiliza de uma maneira bem especial, ou seja, quando você entra naquela síndrome, você tem os lantanídeos como uma ferramenta para aquela síndrome específica. A minha Isso. teoria porque você tem isso, você conseguiu entender melhor, né? Tipo assim, todos nós, todos os que aqui são muito inteligentes. Não tem ninguém que está nessa live que não é muito inteligente. Ou porque é médico, ou só pelo fato de estar nessa live, já é alguém muito inteligente e provavelmente com QI muito acima. Mas nem todos nós sofremos. Tipo assim,
eu fiz colégio militar, depois eu fiz meio. Eu não achava que, por estar no meio, inserido no meio de pessoas que eram. E até assim, tudo bem, a gente sempre foi entre os primeiros da sala e tal, mas eu sempre convivi com gente que era muito inteligente, mas muito mais do que eu. Né? Assim, tipo, com pessoas que tinham um nível de genialidade que era absurdo e que sofriam por causa disso. Sofriam por causa disso, né? E para mim, assim, não era uma coisa que me causava sofrimento, a inteligência, né? A inteligência era uma coisa que eu, né? Tipo, até porque eu não era tão inteligente assim, né? Eu era um cara esforçado, né? Assim, e conseguia pegar as coisas. Mas esse é o discurso do superdotado, ele é esforçado, é É, o que eu usei até 3 anos atrás, quando minha terapeuta me botou a é. faca no pescoço e falou, quando é que você vai se enxergar? Eu falei, não, eu sou esforçado. Mas, Fernando, eu vou te dizer, porque assim, eu conheço você de uma forma mais próxima, que sempre vi em você um certo sofrimento, até pelo cansaço que a mente causa no alto habilidade. A minha mente nunca me cansou, porque eu sempre gostei de jogar bola, eu sempre fui pro esporte, sempre tive prazer em outras coisas. Então, a hora que eu entrava, eu ia, não, isso aí tá muito chato. Né? Ou se eu pegava um livro que eu não entendia, eu abandonava aquele livro. Se eu pegava, entende? Assim, eu não tinha muito problema com isso. E você não, você claramente tem essa síndrome integralmente, né? Então você pode compreender e ir a um ponto. E eu vi no show, tem uma coisa muito parecida, ele é introspectivo, né? Ele tem aquela mente exacerbada e não conseguir nem mesmo é tão rápido aquilo que ele mesmo não consegue expressar, né? Que é uma genialidade diferente do que tem o Sankara, que ele tem faz os downloads, mas ele consegue colocar tudo aquilo, né? Ele consegue escrever sobre De uma aquilo, ele forma consegue fazer as maestral, reflexões. né? E não Maestral. sofre. Tudo bem que ele tem aquela coisa que também tem as altas habilidades, mas então esses percursos, né? Então eu pergunto agora a pergunta, né? Até que ponto o fato de sofrer pela tua alta habilidade não fez com que você buscasse uma cura para o teu paciente quase como um espelho, né? É onde a doença, não vou chamar de doença, que eu acho que isso seja uma doença, mas aonde o sofrimento nos impulsiona a olhar esse mesmo sofrimento no outro e buscar curá-lo. É bem interessante isso, Carlos, porque assim, talvez a primeira vez que eu vou comentar sobre isso, né? Acho que nem no curso eu cheguei Peguei, a peguei, colocar. peguei na Pegou veia. Ao vivo. porque assim, eu sempre, Carlos, assim, eu sempre tive uma curiosidade muito grande e eu sempre fui muito bem na escola, nunca tive dificuldade, eu não precisava estudar. Mas eu era o tipo introspectivo e o tipo bonzinho, né? Assim, afetuoso e muito sensível. Eu sempre fui uma criança sensível. Talvez essa sensibilidade emocional que faz parte, né, das altas habilidades, o indivíduo com altas habilidades, e geralmente é uma pessoa com alta sensibilidade, né? Pessoas altamente sensíveis. Tem um livro bem interessante sobre isso da Eliana Aron, que é uma psicóloga que trabalha com isso há muito tempo, que ela faz a identificação de uma característica, né? A gente chama aqui a superdotação uma identificação, diferente do TDAH e do TEA, que são transtornos, né? Que a pessoa vai ter a vida inteira, né? As altas habilidades ela não é um transtorno, é uma condição, né? Faz parte de uma neurodivergência, né? As pessoas funcionais normais são neurotípicas e o superdotado, o TEA e o TDAH fazem parte da neuroatípicas, é uma, né, porque faz uma parte pequena da população que tem. Né? A superdotação ela é estatisticamente considerada 3% da população geral. Tá? Só que isso são estudos antigos, o Brasil não tem, e hoje aqui em Curitiba a gente tem algumas escolas que já chegam a 10 a 15% das crianças em sala de aula com laudo de superdotação. Uhum, Né? Então está chegando no nível alto. uhum. Né? Assim como tem aumentado os casos de TEA, de TDAH, que é um momento de transição da sociedade, né, da formação humana, que está trazendo uma diversidade genética e de habilidades e muito toxicidade, fazendo esses transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Então, a superdotação não é um transtorno, é uma condição. Só que ter essa condição é o que você falou. No primeiro momento, você acha que é um presente de Deus, uma dádiva. Né? E alguns pacientes, depois de um tempo, e hoje eu concordo, que muitas vezes parece Maldição. uma maldição, né? Porque Sem você querer tem botar a sens... palavra na tua boca, né? Pois é, isso. Porque assim, você sente demais, tudo é muito intenso, muito profundo, e você sempre é um mimizento. Né? Porque assim, é desde sensibilidade,
sensorial, então barulho sempre me incomodou demais. Na sala de aula eu era o chato que mandava todo mundo ficar quieto. Eu me irritava, inclusive na faculdade. Né? Na escola também, eu me incomodava com barulho, me incomodava com luz. No exército, né? Se você lembrar no período do aquartelamento lá, eu tinha que marchar com óculos escuros porque eu tinha enxaqueca pela claridade. Tive que passar pelo neuro para conseguir, mas então era o único no exército que usava óculos escuros no fardamento, na marcha, porque me dava enxaqueca. Né? Não, Então, isso sem falar, eu acho que até aí tudo bem, mas tem uma coisa que nos afeta, todos nós, eu tenho certeza que afeta todos que estão aqui. Todos os que têm, eu acho que de alguma forma a gente está dentro dessa sim, já tem condição. fora da curva, né? Porque senão a gente não tinha passado numa faculdade de medicina, senão a gente não tinha ido para a homeopatia, que é, na minha opinião, a especialidade mais difícil, disparado de todas as especialidades, mas principalmente, não sei se você tem isso, eu, te, eu sofro com isso a vida inteira, que é a impaciência, né? Com a Porque todo lentidão mundo é alheia, com a muito lentidão do mundo, né? O mundo é lento, a fala é lenta, tudo é lento, né? Então quando a gente pega uma internet que tudo é muito rápido, que a gente pode abrir 5, 6, 7 telas ao mesmo tempo e que você pode quer dizer, isso nos abastece, mas isso parece que alimenta o fogo do troço, né? É gasolina no fogo, então só vai piorando. E a gente acha, além de tudo, as pessoas serem lentas, é aquela velha história. Tem coisas que para nós são óbvias, que é claro, É, e para o outro tem que desenhar. E isso vai gerando, né? Não é uma arrogância, mas vai gerando muito isolamento. Porque é, você, às vezes, você tem que explicar uma coisa que é óbvia, você vai perdendo a paciência, explica uma, é, duas, três, que é uma das características da superdotação, esse sentimento de não pertencimento, de não ser é, compreendido, de não ser entendido. Porque como você tem um tipo de inteligência chamado inteligência interdisciplinar, você consegue analisar uma coisa que você nunca estudou, usar o conhecimento de uma área, de uma disciplina para outra. é. Então você deduz e aprende coisas que você nunca estudou. É uma da capacidade, né? Isso aí tem a Universidade de Cambridge, ela tem um departamento que estuda a neurofisiologia da inteligência. Sim. Né? Então eles têm isso mapeado, o cérebro do superdotado, ele funciona diferente, tem circuitos diferentes, né? Então, e a experiência, né? E é o que você falou. Talvez para mim ficou mais fácil que eu comecei a identificar no outro o meu sofrimento. Sim. E entender que isso tem, mas assim, Carlos, faz 10, está indo para 11 anos, para 11, 12 anos que eu trabalho com superdotação, que eu estou estudando e trabalhando com isso. Com 52 anos, a minha terapeuta falou: quando é que você vai se enxergar? Quando é que você vai se medicar? Né? Não, eu sou esforçado. E ela me mandou fazer um trabalho de cavalo. Final do ano, faz um inventário do teu desempenho, da tua vida acadêmica. Pega teus sintomas. Né? Não, veja teu certificado, veja teu histórico acadêmico, como é que foi. Eu falei, não, sempre fui esforçado. Né? Daí ela só falou assim: esforçado. Quem que faz faculdade de medicina, não reprova, sustenta uma casa e trabalha 6 anos de faculdade, trabalhando e sustentando uma casa com Sim, duas irmãs, sim, sem reprovar, trabalhando no final de semana, sem dormir à noite. sim. Exatamente. E aí entra, mas aí eu estou correndo um pouquinho, porque Sim, sim, o a tempo. live voa, É. né? E daqui a pouco cai, aquela coisa toda. Então, uma das coisas, agora entrando um pouquinho mais na parte, sem querer entrar na técnica em si, mas sim nas descobertas que foram acontecendo. Uma das coisas que eu achei interessante é que você tende a associar o remédio, digamos, é como se você mapeasse nos pacientes que te procuram com altas habilidades o que é das altas habilidades e o que é do outro quadro, aonde você usa o remédio de fundo, né? E você também usa em algum momento O Lan tá ali. um remédio como se fosse um sarcódio, como se fosse um nosódio, ou seja, um remédio que vai apoiar. Então, você podia falar um pouquinho sobre isso, ou seja, da associação de um com o outro? Isso é até o que eu vou apresentar, estou preparando para apresentar no Congresso agora no México, né, da Liga, em outubro. Tá? Porque eu tenho, hoje, né, com 10 anos, eu começo a ver isso. Porque antigamente é aquela coisa, um remédio único. Então eu dava, por exemplo, o Licopódio, o paciente melhorava, mas faltava alguma coisa. Né? Então, assim, ele tratava o emocional, ele melhorava, mas vinha com aquelas queixas da neurofuncionalidade desregulada, que é o quê? Pensamento acelerado, insônia, hipersensibilidade sensorial, dificuldade de foco, a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, a alta sensibilidade, né? O tempo de sofrimento do paciente é muito maior no luto, numa perda, numa separação.
Então você via que eu medicava, ele melhorava, mas faltava alguma coisa, né? Aí eu prescrevia o lantanídeo específico, que tem a temática de como ele lida com essa inteligência e com o mundo, né? O que está disfuncionante, que são as temáticas da tabela dele lá, assim como tem no show que a gente usa também. Em que fase da vida que eu estou, como é que eu estou lidando com aquele Não, conflito. como tem no Sankara. No Sankara, como tem no Sankara, né? Que a gente vai atrás do tema do sofrimento, como é que ele está lidando com a vida, o que está fazendo a desviação. Então, o que eu observo, né, que geralmente quando você tem no superdotado uma questão da disfuncionalidade dessa característica da superdotação, que é uma coisa muito mental, né, você entra com um lantanídeo. Só que como a pessoa tem uma alta sensibilidade, ela tem uma história de um transtorno, de um trauma emocional, que aí vem os remédios clássicos, né? Por exemplo, você tem uma pessoa, por exemplo, um diretor de uma empresa, que ele está tendo uma dificuldade ele tem que fazer muita força para manter tudo que ele conquistou. Tá? Ele está numa fase assim, ele já passou da fase, mas ele tem medo de perder. Ele tem que fazer força para manter o cargo que ele está e as coisas estão funcionando. Que é o medicamento Terbium. Né? Até a gente fez experimentação, autoexperimentação esse final de semana. Então a gente dá o Terbium. Só que nesse mesmo processo, ele tem uma história, né, de um luto, que ele perdeu a mãe dele e ele sofre isso, não consegue se desvencilhar dessa dor que ele tem da perda da mãe. Né? E a gente vai ou para um nato muriático ou para uma ignácia. Eu Uhum. falo que o superdotado, o tipo do paciente, que é como se fosse um avião que precisa das duas asas. Um para neurofuncionalidade, que é o lantanídeo, intercalado ao mesmo tempo com um remédio que pegue o emocional que desestabilizou do sofrimento. E Uhum. muitas vezes, na hora que você trata os dois juntos, ou um de manhã ou à noite, ou intercalando, né, conforme a corrente ou o estado do paciente, eu estou avaliando, e em alguns casos eu faço os dois juntos, em alguns casos eu intercalo, para a gente poder comparar. E aí o que você vê é que eles conseguem estabilizar. E a partir que estabiliza, eles tomam mais consciência, vai tratando o trauma emocional, que é o que a gente usa dos clássicos, que a gente pega a repertorização, e mantém o lantanídeo de uma forma esparsada e ele vai embora. Ele atinge Isso é uma uma coisa, estabilização. se me permite, porque isso me chamou muita atenção. É, aonde a maneira de se ver o lantanídeo, pelo menos a maneira com que eu enxergo hoje, a maneira com que você também, de certa forma, tornou utilizável, né? É mais ou menos como a forma com que a gente viu os sarcódios, pelo menos é como eu enxergo hoje. Isso, Né? Ou isso. seja, ele abre, ele desbloqueia, ele tem é aquela velha história. Poxa vida, eu estou com um paciente que tem tudo de pulsatila, tem cara de pulsatila, anda que tem pulsatila, tem todos os sintomas de pulsatila, e a droga da pulsatila não funciona. Por Isso aí. quê? Né? Já tem várias potências, não sei o quê. Aí você olha, poxa, mas tem um medorrino aqui, você precisa dar aquele sarcóide, né? Ou então o nosódio, ou o sarcóide, né? Ah, poxa vida, o Jaish, o Dr. Jaish deu um curso, não sei se você chegou a frequentar, um curso maravilhoso sobre Isso. sarcóides, né? Onde você tem lá o pituitarino, você tem, né, o tiroidino, você tem os remédios que têm a ver com aquele bloqueio, que é um bloqueio hormonal no nível que a dinamização se faz necessária. Então, Uhum. assim, ter. Então surge o conceito do lantanídeo tão encaixado para essa síndrome das altas habilidades que todos nós vamos tropeçar nisso. Né? Todos nós vamos tropeçar nisso. Ou seja, ninguém aqui vai deixar. Eu tive no ambulatório da Sinergia, nós atendemos, o Marcelo e eu, todos já foram 99 pacientes, quase 100. Semana que vem a gente vai bater o centésimo. Né? Legal. E a gente tá tendo resultados assim, cara, que gostoso isso, sabe? De 80% para ir. E eu tive uma paciente que assim, ela evoluiu muito bem, me chamou exatamente ali. Ela evoluiu muito bem, contando rapidamente. Ela veio por conta de uma situação que ela teve na infância, ela teve uma paralisia ascendente, enfim, evoluiu muito bem com cônio, sabe? Uhum. Mas o que ficou só os sintomas das altas habilidades. Ficou só isso. Porque ela tem escrachado, ela tem a síndrome completa, sabe? Com toda a dificuldade de interação, com todo o pensamento acelerado, com toda a introspecção, desenha de uma forma absurda. Ela tem 14 anos e faz desenhos assim que são
impressionantes mesmo, e poucos amigos, dificuldade, tudo, síndrome completa. E aí eu fui obrigado a voltar lá, obrigado mesmo. Eu ia até encaminhar para o ambulatório, mas falei, caramba, nem essa paciente, eu tenho que ajudar ela, né? E aí é onde foi para... E sempre, de forma simples, o que apareceu foi lantano um carbônico mesmo e pronto, e a evolução tem sido muito boa. Então, ou Tem, seja, o quanto isso é fantástico, Carlos, porque antes a gente olhava um paciente dele e não sabia o que fazer. é, E hoje você tem um remédio que é um supercondutor que trabalha numa mente que funciona rápido demais. é, Então, é, olha, tá tudo lá no livro do Schouten, e ele falou, mas eu nem sabia que existia isso. Mas a descrição dos lantanídeos é do superdotado. é, E é isso que aconteceu comigo. Eu também chegava, passava isso e depois tirava os sintomas, mas tinha as queixas. Pô, minha mente não para, eu deito, minha mente não para. é. E Né? o problema, para mim, foi quando eu li o livro dos lantanídeos, eu comecei a receitar lantanídeo para todo mundo. E era tiro na água, tiro na água, tiro na água, não funcionava. Não tem, eu receitei acho que uns 30 pacientes lantanídeos, nenhum Mas funcionou. eu também, até começar a acertar, foi. Não, mas é que tá. Eu Sim, abandonei aquilo. sim. Entende? Porque nunca funcionou. Agora, quando nicha. Essa que foi a sacada, porque isso não está claro no livro dos Lantanistas. Isso foi a tua sacada, onde eu pago todo o pau para ti, Uhum. aonde você ligou a, a, a síndrome de altas habilidades à prescrição Vamos médica. tirar a síndrome e vamos colocar a identificação. Que seja, né? Tá? A Porque o identificação, que é porque não uma é uma síndrome, síndrome, é né? sindrômico, né? Síndrome é o nome de um quadro que tem Isso. uma constelação sintomática. Por isso eu Isso. chamo de síndrome, É, né? nós vamos usar a identificação, né, de altas habilidades, que fica mais Perfeito. correto o tema para não gerar má compreensão, né? Não é síndrome, é uma identificação, uma condição, né? Que seja a condição, né, das altas Isso, habilidades. condição. Até vou usar aqui, a Érica perguntou, professor, perdoa minha ignorância, eu sei o que são lantanídeos, mas gostaria de saber de onde vem a matéria-prima dos lantanídeos. Então, assim, o Fernando rapidamente vai explicar, né, a Uhum. posição que eles ocupam, mas não é nosso objetivo da live, mas rapidamente explique para Uhum. eles lá da linha, da coluna, né? Os lantanistas é mais fácil, eles são elementos da tabela periódica, tá? Eles estão na linha do ouro, né? Eles fazem parte, eles são, quando a gente pega a tabela periódica, você vai ver que tem na terceira coluna da sexta linha, tem duas gavetas. Uma que seria para frente, que é os lantanídeos, e a outra os actinídeos, né, que está embaixo. Então, os lantanídeos, eles fazem parte hoje de uma coisa mais cobiçada, que são as terras raras, os elementos raros. Eles são muito utilizados para alta tecnologia. Baterias, telas de LED, super processadores, né, de celulares, computador. Então, uma boa parte de tudo que é tecnológico hoje usa os elementos lantanídeos. Lentes de telescópio, de máquinas fotográficas, lentes de alta precisão, supercondutores, tá? Para supermagnetos são utilizados lantanídeos em várias composições. Então, o lantanídeos é o nome da série. O primeiro elemento é lantano, né? Depois você tem mais outros elementos em que eles fazem, cada um tem uma característica que usa numa fase da vida. Esses são os lantanídeos. Né? E Schouten colocou bastante no livro que eles usam muito para doenças autoimunes, porque é o que a gente vê no superdotado, por essa hipersensibilidade, tanto sensorial como emocional, eles sofrem muito de doenças autoimunes, doenças alérgicas, doenças Mas foi autoimunes, aí, se me permite, foi aí onde me causou problema, porque eu receitei com muita frequência para para doenças doenças autoimunes sem autoimunes. conseguir resolver Isso. nada. Mas já quando linkado com a condição das altas habilidades, aí mudou a história. Até desculpe novamente, porque o conhecimento do Fernando é imenso sobre isso. Então, assim, como a gente está com 2, 3 minutinhos, a gente precisa seguir um pouquinho mais. E o tempo, A gente Carlos. vai a um outro tópico. Então, novamente, quero agradecer a todos que estão aqui, convidá-los todos para a jornada, a quarta jornada da sensação, que vai acontecer sexta, sábado e domingo. O Fernando vai falar na sexta-feira, às 11 horas da manhã, é isso, Acho que é Fernando? meio-dia uma. Meio-dia. Você vai fechar amanhã. Meio-dia, uma. Então, ele vai mostrar casos, vai falar mais sobre essa e eu digo que o Fernando tem um curso também que ele lançou agora pela internet, que é abordando essa questão, e, e ele
eu estou esperando o livro, né? Porque acho que o livro vai abrir ainda muito mais a tua própria compreensão e a nossa compreensão. Eu também fiquei devendo de escrever, mas assim, a gente vai colocando tudo na internet e aquilo parece que já é uma obra completa. Então, nós convidamos o Fernando para falar na sexta-feira. Na sexta, a jornada vai ser sexta de manhã, com 4 professores. Falarei eu, Marcelo, o Lucas Pacheco, que fez uma live conosco semana passada, mostrando que ele é um grande professor, tem trabalhado na formação. O Fernando vai falar do meio-dia a 1, mostrando casos, porque é uma jornada de casos clínicos. Então eu pedi que o Fernando trouxesse casos aonde esse conhecimento, essa percepção ficasse clara. Só 1 hora é pouco, mas já vai abrir para que as pessoas que se interessarem possam conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Aí, à tarde, nós teremos casos clínicos dos colegas. Então, isso é uma coisa legal. A jornada é eminentemente prática. Então, vai mostrar casos curados com sacadas gigantescas que vieram desses grandes mestres, especialmente o Dr. Sankaran, com essa abertura que ele fez de ter compreendido o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, mosódios, sarcódios, miasmas, superclasses, subclasses e todo esse universo que ele sacou, mas também tem a ver com, dentro dos contemporâneos, com as sacadas que Scholten trouxe, quando trouxe os minerais, né? Enfim, então isso vem recheado da prática dos casos clínicos. Casos de 12 minutos, Fernando. O cidadão tem que trazer um caso que ele trabalhou, curou, uma tomada de casos de 1 hora e meia, uma análise profunda, botar isso em 12 minutinhos e apresentar isso daí. Então, esse que é o maior desafio, né? E só para altas habilidades mesmo. Então, são 12 minutinhos, são 12 casos clínicos. A gente vai trazer na sexta e no sábado de tarde. Não sei se você já chegou a ver a jornada. Fernando, é de É babar de fantástico. bonito. Não, eu Sabe, tô... assim, eu amo isso porque mostra o quanto é reprodutível, o quanto o método de Sankara é reprodutível, e agora a gente tem também o conhecimento dos lantanídeos como algo reprodutivo. Eu digo agora, porque sem Scholten trouxe isso lá do astral, trouxe isso do mental, mas ele deixou bem claro, olha aqui, a gente precisa desenvolver um pouquinho mais. E você veio nisso e desenvolveu, e por isso eu te dou os parabéns, porque você aperfeiçoou isso. Nesse ponto é diferente de Sankara. Sankara, ele faz o download e ele aperfeiçoa aquilo, entrega pronto e fala, agora reproduzam. É. Então é uma maneira de falar, olha, aquilo que Sankara trouxe é reprodutível. Você já deu um passo além. Você pegou um negócio que era um osso duro de roer, né? Digo porque eu estudei lantanídeo. É um osso duro de roer, duríssimo de roer. E deu uma digerida nesse negócio e Mas, tornou. Carlos, posso só te devolver uma coisa? Você fez Ah, isso com o Sankaran, Carlos. não, mas eu peguei o troço que Carlos, tava Carlos, mastigado, Fernando. Carlos. Os primeiros livros do Sankara, aquele hammer lá, o martelo, bater, 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 é só você que conseguia ler aquilo. É a mesma coisa, velho. Cara, mas É a tava mesma... mastigado. Não, mas Carlos, reconheça, você fez a mesma coisa com o Sankara. E eu vou te dizer uma coisa em comum, nós dois. A gente é conduzido, Sim, não sim. é nosso, Isso eu plenamente acredito. né? Então, Plenamente, assim, a plenamente. gente é só o instrumento, Carlos, porque Claro. eu vejo hoje, né? Tá levando para assim como você conseguiu ver que ali tinha alguma coisa e mergulhou, eu também vi que tinha alguma coisa e mergulhou, mas algo nos impulsionou para isso. E a gente é apenas um instrumento. Eu tenho certeza disso, porque eu também me pergunto como é. E assim, é o que eu falo no curso, né, com os alunos, na hora que a gente vai falar assim, olha, vocês têm que me perguntar, porque para mim é óbvio, É óbvio, né? eu sei. Chega a ponto que hoje eu atendi uma paciente, eu falei, essa paciente é disprósion. Eu falei, mas da onde você tirou disprósion? Né? Qual que é a temática? A hora que eu fui ler o resumo do disprósion, eu falei, tá tudo ali. Tá lá. Mas como que eu consegui sacar isso só de ouvir a paciente, entende? Então, para mim, é muito visceral. Né? São 10 anos lendo praticamente todo dia alguma coisa, vendo e estudando sobre esse universo da superdotação, que é um universo que eu preciso mergulhar muito mais. A pedagogia, a psicologia sabem muito mais do que a gente na área médica. Médico não sabe sobre isso. Então, eu aprendo E muito. aproveitando, houve Aham. uma pergunta aqui da Magali. Onde acessar o curso de internet dos Lantanídeos?
Então, assim, Magali, você me manda no privado, porque assim, o curso vai, a partir agora de fevereiro, ele vai se tornar venda contínua, porque já tem desde outubro gravado, e a gente está construindo os ambulatórios. É um curso que, além do curso, você participa dos ambulatórios e participa das experimentações. São 2 quartas por mês que a gente se reúne para ver casos. Isso vai até novembro. Então, a partir de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, a gente vai abrir o curso que já está gravado, as imagens tratadas e está à disposição, que a gente fez de presencial e online. Tá? Então me manda no privado o interesse, que assim que começar a gente colocar no venda contínua, que eles chamam, né, a gente consegue dar essa assessoria e acompanhamento para isso, para fazer a parte do curso. Tá? Maravilha. E perguntaram ali do livro, o livro é Pessoas Altamente Sensíveis, tá? Eliana Aron. Tá? É muito bom, porque você vai entender a sensibilidade, e aí que são as portas de entrada para o paciente para reconhecer, Carlos. Porque atrás da queixa comum do paciente, você vai enxergar um paciente altamente sensível, uma pessoa altamente inteligente, que a pessoa não vai enxergar, nem ela sabe que ela é tão inteligente, porque para ela é normal e esforçado. Sim. Mas você vai ver um nível de produção, de interesse, de coisas que a pessoa faz mestrado, um monte de trabalho, uma agilidade mental muito grande, né? Tem várias características que a gente coloca no livro para a gente poder entender que não é só uma pessoa inteligente. Ela tem algo diferente, mas ela vai trazer doenças e sintomas comuns, como todo mundo. Então está por trás, assim como os lantanídeos estão escondidos, né, em outros minérios, né? O superdotado está escondido atrás de outros sintomas comuns. Acho Sim. que essa que é a E grande vai ficar cada sacada. vez mais comum, né? Então eu Isso. quero convidar a todos vocês para estarem na sexta-feira, às 9 horas da manhã, né? Isso, o link, procurem no site da TOSB, tosb.com.br, ou então no Instagram a gente vai liberar o link também. A Jornada da Sensação, ela é gratuita para todos os alunos que cursaram, fizeram algum curso da TOSB o ano passado ou esse ano, e para aqueles que... A gente faz uma coisa muito simbólica. O valor é de R$ 200 para fazer o curso, para fazer a jornada, justamente para as pessoas estarem. Né? Mas estejam, a sexta-feira, os alunos da Plenitude são nossos convidados, enfim. E o valor é completamente simbólico. Estejam na sexta-feira, convido todos, 9 horas da manhã, começar essa jornada conosco. À tarde, os casos clínicos. Na sexta-feira de manhã, Dr. Jair Shah. O que dizer, Dr. Jair Shah? Né? Jair Apaixonante. na minha opinião, Sankara e Jayesh, das pessoas que eu conheci pessoalmente, são os maiores superdotados que eu já vi na minha vida. Assim, a capacidade de abstrair coisas, a capacidade de absorver, a capacidade de processar daqueles caras. É um processador, é que nem é um CP500, quem lembra do CP, tentando entender um Mac de última geração, tentando entender um computador quântico, sabe? Não tem. A gente está com esses caras, vê a maneira com que o cérebro deles faz correlações. Né? Fantástico. E Jair, ele vai além, porque ele faz correlações não só dentro da homeopatia, ele faz correlações no universo de constelação familiar, no universo de xamanismo, no universo de meditação. Então, ele vai trabalhando com relações e ele vai falar sobre homeopatia e ancestralidade dos frutos à semente, né? Ou seja, dos netos compreendendo os avós a partir do campo do neto, seu campo familiar. Ele vai falar e vai trazer casos, não só vai falar, ele vai fazer um curso. Então, a primeira aula do curso, durante 3 horas, já a gente vai mostrar algo para vocês que nunca antes foi mostrado, que não tem livro, que não, sabe, é algo absolutamente inédito. E é difícil a gente ver coisas inéditas, né? Então, assim, o meu convite também para sábado de manhã, 9 da manhã, é se deleitar com com esse caldo que vai ser trazido por Jaechá, com toda essa ineditismo, com toda essa genialidade, com toda essa generosidade desse mestre indiano, que é, na minha opinião, um dos maiores gênios da homeopatia, dos homeopatas atuais, e, sabe, e como pessoa, é um ser humano fantástico,
é alguém que é muito prazeroso estar junto. Então é um convite a todos vocês que sejam, quem conhece sobre campos mórficos, sobre, né, acesso a novas ferramentas de cura, vai se deleitar com Jaechá no sábado. Daí, sábado à tarde, nós teremos mais casos clínicos. No domingo de manhã, Gaurang Gaikwad, que é outro grande mestre. É altas habilidades. É, é, Aquele lá esse é, na testa dele, né? Eu é uma nunca vi um mente. cérebro tão rápido. Nunca. Não sei. Eu nunca Cérebro vi. e energia, né? Cérebro e energia, porque. Eu nunca vi. É. Aquele é um computador quântico vivo. E isso que é interessante, Carlos, porque a superdotação ela tem uma gama muito grande. Então você não tem um igual ao outro, né? Tem áreas, tem associação, você tem superdotação na área da arte, da música, da intuição, né? Então não é aquele acadêmico, mas você É, tem superdotado que tem uma intuição, ele consegue ler as pessoas e entender o que ela está sentindo. É é. fantástico. Só para responder aqui a Érica, que ela falou da meta-análise aqui, só para não deixar em aberto, que eu estava vendo, Carlos, ainda não existe, Érica. A gente montou uma comissão, né? Porque no curso nós estamos treinando 130 médicos, tá? A entender a superdotação e os lantanídeos, né? E tem uma comissão de 5 colegas que trabalham com isso, que estão montando um protocolo, que a partir desse protocolo montado, para a gente começar a fazer um trabalho científico com esses 130 médicos que vão usar esse protocolo para avaliar o paciente da chegada, a prescrição e a evolução para começar a Ótimo. ter esse tipo de trabalho, né? Porque assim é uma amostragem minha, né? De 380 casos, hoje eu estou com mais de 450. Então, que a gente precisa ter outros médicos que já estão conseguindo reproduzir o método, aplicar, prescrever e ver os resultados fantásticos. Então, com isso, a gente consegue, com pessoas acadêmicas que têm essa visão de fazer trabalho, né? Que é a Patrícia, a Vera de Recife, a Bárbara de São Paulo, né, que elas estão se reunindo para montar esse protocolo e a gente começar a aplicar nos colegas para a gente produzir esse material. Então, nós é que vamos produzir esse conhecimento, Érica. Tá? Se quiser fazer parte, Maravilhoso. né, a gente vai Nossa, ter. eu quero aprender primeiro. Mas a gente conversa sobre isso, Carlos, para você Valeu, acessar o valeu. E curso eu já lá. quero te falar porque eu tenho um filho que. Os três são geniais, mas um deles é altas habilidades clássicas, com todo o processo. Bem Está na acadêmico, né? hora tá na hora de também. Acho que a gente ajudou muito ainda, mas está na hora de eu encaminhá-lo. Mas, enfim, quem não conhece, né? Mas, então fica o convite, né, para a fala do doutor Fernando Franzolin na sexta-feira, meio-dia, 1 hora, mas principalmente para a jornada. Gente, a jornada não tem como a gente não se encantar com todos os aspectos da jornada, porque é a homeopatia assim, jorrando cura, jorrando caso clínico, jorrando conhecimento, sabe? É uma coisa fresca. Não é aquela coisa, vamos falar de novo de calcária carbônica, vamos falar de novo de E petróleo. posso só te fazer um complemento da jornada, que eu acho Por fantástico, favor. Carlos, dessas jornadas? É a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Quando você não sabe reconhecer uma pedra bruta do diamante, você joga tudo fora. E quando você vê os colegas mostrando, olha, esse diamante eu achei assim, É. esse diamante eu achei assim. Esse aqui foi, você não esquece. E a partir daquilo você começa a enxergar diamantes em cada É. paciente. Então, o nosso arsenal de olhar o paciente por vários ângulos, como a sacada de um colega que enxerga uma coisa e compartilha com a gente não esquece. Não E isso esquece. aumenta o nosso aprendizado de um jeito. E a gente vai, porque nós temos uma coisa fantástica que é a homeopatia, que a humanidade precisa. E a gente tem que sair dos nossos guetos, né, Sim. com medo, e mostrar para o mundo: a gente faz isso, a gente tem um poder maravilhoso de ajudar as pessoas a curarem e levar uma vida saudável. E quando a gente vê um colega mostrando isso para a gente vai se tornando mais cheio de arsenais para entender e ajudar muito mais gente. Então a gente não pode perder essa oportunidade de troca. É fantástico o que você faz na jornada, Sim. né? Porque Não, você vai aprender outros olhares e fala: gente, eu nunca tinha pensado nessa rúbrica desse jeito. cara, o que é mais motivador é que a gente fica olhando mestres, né? Então a gente olha Sankara, a gente olha Schultz, a gente olha Jai, a gente fala, cara, esses caras são.
né? Eles estão várias vidas na frente e tal. Mas quando a gente vê um colega normal, vamos chamar normal, né? Porque ninguém é É, normal nessa. Na homeopatia ninguém é normal. Mas assim, quando a gente vê um colega sabe, que está lá no interior, um colega que está no consultório dele, tendo uma sacada de genialidade, fruto do estudo, não fruto de uma intuição esparsa, não, fruto de um estudo, como por exemplo, as pessoas que fazem o curso do método de Sankara, elas aprendem uma técnica, uma tecnologia, aplicam e tem um resultado que é maravilhoso. A pessoa faz um curso contigo, aprendendo Antonísio. É uma tecnologia, é uma ferramenta, é aprender a usar uma chave de fenda, é aprender a usar aquela ferramenta. Aí vai lá, aplica e tem um resultado. Vem um paciente que fala, cara, eu tive esta cura, tá aqui, vídeo da cura, né? Porque os casos que a gente apresenta, que os colegas apresentam, todos eles gravados, com o vídeo do paciente lá falando, com os olhos brilhando, né? Sobre uma cura maravilhosa que tiveram na sua doença. Isso é motivador. Isso é mais do que mexer com o nosso intelecto, mexe com o nosso coração, né? Porque fala, cara, é isso que eu quero fazer a minha vida inteira, né? Assim, falou essa paixão que a gente contamina e vê, porque cada alma que a gente toca, cada vida que a gente transforma, a gente está sendo um instrumento da divindade, Carlos. sim, Eu acho que sim, isso é o sim, papel aqui, né? Não é ego, não é eu faço. sim, Eu falo sempre, cara, não fiz nada demais, eu só traduzi o que o show tem sim, escreveu há 20 anos. sim, 20 anos nós levamos para entender isso, sim, sim, né? Então, sim. assim, quanto mais a gente troca, quanto mais a gente conversa com colegas, eu aprendo muito no curso, porque as pessoas trazem perguntas e dúvidas que às vezes eu não pensei, Sim, sim. né? Então, eu agradeço a oportunidade de participar e de estar nessa jornada. Eu sinto só perdendo o domingo que eu vou estar viajando, mas depois eu não sei se vai ficar gravado, né? Vai, vai. Mas veja ao Mas, vivo, quem puder, veja ao vivo. Porque ao vivo é é, diferente. Ao sim, sim. vivo é outro Mas é separado. que domingo eu embarco cedinho, então eu Claro, vou. claro, claro. É. Então fica o convite para todos. Está ali, foi colocado aqui o telefone. Tá aqui, ó. Eu vou fixar também o comentário que a Cris deixou o telefone aqui, o contato do WhatsApp. A jornada é uma por ano. A gente está na quarta. É só uma por ano. É um final de semana só. E o valor é super acessível. E mais do que isso, é uma coisa interativa. A gente vai interagir, a gente vai mandar perguntas para o Fernando, né? E para todos os professores que lá estiverem. Fernando, quero te agradecer. Eu queria ficar 3 horas conversando com você, né? Porque assim, nós somos dois entusiastas, né, daquilo que a gente faz, né? E assim, o que existe é uma grande. Na verdade, eu te entendo plenamente, porque o que nos motiva é que a gente não inventou nada, né? A gente pode ter desenvolvido, a gente pode ter, de certa forma, aperfeiçoado, mas, na verdade, eu sei que o que você sente, porque aquilo que eu sinto, é uma maneira de devolver tudo aquilo que a gente recebeu. Isso Aquilo aí. que a gente recebeu do Dr. Gamarra, aquilo que tinha aquela vontade de que a gente aprendesse e fizesse o que ele fazia. A gente aprendeu com o Dr. Sankara, a gente aprendeu com o Dr. Schouten, a gente aprendeu com o Jaya Shah, Dr. Jayas. Então, assim, eles entregaram para a gente uma ferramenta tão rica e com tanta generosidade, e a gente teve tanto resultado, a gente teve tantas bênçãos, né, através da cura do outro e da nossa própria cura, porque quanto a gente foi curado com tudo isso, É, surge um tesão, desculpa falar, mas uma força, né, que é essa força que nos motiva, que a gente não sabe de onde vem, que a é. gente quer compartilhar. A gente não tem nada que a gente queira guardar. Eu sei, olhando você, mostrando, olhando, né? Quem fala, Carlos, poxa vida, aquilo que você. É só uma vontade de compartilhar para que todos tenham resultados que a gente está tendo, porque é possível. E eu penso assim, como aconteceu com a gente, Carlos, que passaram o bastão para a gente. A gente quer passar o bastão, mas um bastão atômico, para que eles É, vão mais rápido, para que eles aprendam mais rápido aquilo que a gente demorou décadas para aprender. nossa, foi. A gente consegue, assim, em pouco tempo, né? Meus são 10 anos de estudo só de Sankara, né? Outras coisas, mas o Sankara. Eu tenho estudado muito a neurofisiologia, né? Dos superdotados, as coisas, para entender como é que é isso, o processo de formação e a neuropedagogia. Então, se a gente passa isso mastigado, não vai levar 10 anos. Em poucos meses a pessoa tem aquele conhecimento e ela vai poder ir mais à frente do que a gente. Então, imagina o que vai ser a homeopatia daqui a 10 Nossa, anos. maravilhoso.
Eu vejo hoje, quando a gente vai ensinando as pessoas, você vai ter esse prazer, porque você começou É, agora nessa, é, nessa fase de distribuir. Eu já estou nessa há 15 anos distribuindo essa coisa que veio já em era de aquário, né? Eu falo que essa coisa lanterista, isso tudo é outra dinâmica, né? O que está nascendo agora. Então, eu já estou. Você está tendo esse prazer que eu estou tendo há 15 anos de ver o resultado que os alunos isso. que aprendendo com a gente estão tendo. E a gente olha e fala: caramba, eu demorei 15 anos para conseguir E chegar nesse piar nível. em Que o um cara ano tá demorou fazendo, dois. dois. Em 2, 3 anos, o cara está tendo um Isso resultado que eu aí. demorei 15 para ter. Que Isso aí. legal, Fantástico. que bacana Fantástico. isso, né? Então, assim, eu fico muito contente que a gente está podendo realmente viver essa etapa e de forma tão próxima, né? Tão próxima. E a gente tem comentado, sabe, Carlos, que assim Curitiba é abençoada, né? A gente tem alguma coisa, porque muita coisa acontece aqui, É né? verdade. O Sankara, um show, tem congresso, mas o que mais me emociona de ver tudo isso, Carlos, é saber que essa nova onda da homeopatia, né? A gente só está dando um start. E o pessoal que está assistindo, essa nova geração que está chegando, dos médicos, né, da medicina integrativa, que tem uma visão mais dinâmica, mais total do paciente e eu fico imaginando o que eles vão fazer com a Meu homeopatia Deus, nos próximos anos. Isso me traz meu, um conforto, porque meu assim a Deus, gente tem um instrumento maravilhoso. A meu gente Deus. tem que divulgar mais o que a homeopatia faz, Isso. né? O bem que faz, porque a gente está dando os instrumentos, preparando essa nova geração para voar alto. Muito. Muito obrigado. Muito Eu obrigado a todos agradeço de vocês que estão nessa coração live, a todo mundo que está queridíssimos aí. colegas. Ah, eu quero mandar um abraço especial para a Maricela, que está aqui, que está fazendo um trabalho maravilhoso em Goiânia. Cara, a Mônica Rufino, que está fazendo um trabalho maravilhoso em Maceió. A Mônica já abriu em 2 faculdades a cadeira de homeopatia, já abriu residência, é o que a Maricela está fazendo lá em Goiânia. Então, é isso, não só trazendo mais conhecimento, mas pessoas que estão abrindo espaço, né, para que a homeopatia ela possa conversar com quem está agora, numa outra linguagem, não mais naquela linguagem antiquada, mas numa linguagem atualizada, que é o que a gente precisa. Né? Porque a IA também vai vir para fazer uma. Nossa Senhora! Meu Deus, um dia a gente vai fazer uma live sobre isso. Né? Mas, assim, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, todos os colegas, os 42 que estão aqui agora, e todos os que passaram nessa live, e aqueles que vão ver essa live a posteriori. Muito obrigado por terem assistido, nem que seja um pedacinho dela. Muito obrigado, Fernando, por ter conversado com a gente. Quero ver se a gente faz mais dessas. E obrigado pela tua amizade nesses anos todos. Né? Dizer que, entre tantos erros que a gente pode ter tido na vida, a gente teve alguns acertos. E os Muito acerto. principais acertos é manter essa chama viva, né? A chama da amizade, a chama da generosidade, a chama da cura, a chama do conhecimento, porque o resto é tudo humanidades, né? E nas humanidades a gente erra tanto, né? Mas nessa coisa que é divina, que vem de Deus mesmo, e a gente está ali naquele cone, né? A gente está inserido nisso, como os colegas estão, nisso nossas almas se abraçam, né? Então, meu abraço de alma para você e meu agradecimento aí por esses 30 anos de amizade. Eu que agradeço a todos a oportunidade. Vamos continuar, nos vemos aí na jornada e final de semana. Vai ser um prazer estar com todo mundo aí. Tá bom, Carlos? Gratidão, Valeu, forte até. abraço a todos, até a próxima. Abraço a todos. Até sexta.